Olá, olá, seja bem-vinda a mais um encontro aqui do Movimento Reinvente, 17º encontro, 17ª aula. A gente está aqui nesse super empenho, aprendendo com você, que é a nossa audiência, aprendendo com ótimos exemplos de empresas de todos os tamanhos que estão se reinventando nessa crise, aprendendo com os nossos convidados, com os nossos professores e compartilhando a nossa vontade, o nosso propósito de te ajudar nesse momento tão crítico e tão difícil, e ao mesmo tempo que nos apresenta uma série de possibilidades, de oportunidades, à medida que nos apresenta também desafios. Hoje é um dia muito especial, que a gente está recebendo um convidado muito especial, mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero dar as boas-vindas para os meus colegas e parceiros, Fernanda, professor Ricardo Pastor e Leandro. Deem o seu boa noite aqui. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês. Hoje é a nossa 17ª aula e realmente estamos crescendo aí com muitos aprendizados, já tendo muitos resultados, e a cada dia que a gente recebe um resultado de vocês é uma alegria enorme, porque significa que o nosso propósito está surtindo efeito. Lembrando que esse é um movimento propositivo, colaborativo e gratuito para te ajudar a superar esse período de pandemia, de crise e, quiçá, sair ainda mais fortalecido. Hoje teremos realmente um encontro extremamente especial e nós ficaremos mais como entrevistadores e também alunos ouvindo e aprendendo muito com o nosso nobre convidado, Demétrio. Logo mais vocês saberão mais sobre ele. Olá, pessoal. Vim aqui na área VIP assistir essa aula também. Estou aqui muito honrado de participar de mais uma aula do nosso movimento. A gente tem recebido, né, Fer, bastante feedback, gente aplicando. Hoje vai ser mais um dia especial, de muito a ser compartilhado. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje com um convidado para lá de especial, que representa uma empresa que é uma marca de orgulho, um orgulho nacional. E eu tenho certeza que eu, vocês, todos nós iremos aprender bastante. É uma oportunidade de ouro. Vamos lá. Muito bom, então vamos em frente. Hoje a gente recebe Demétrio Teodorov, que é o Head de Inovação da Riachuelo, também é nacionalmente conhecido como um dos nossos futuristas. Quer dizer, ele já vai contar o que faz um futurista, mas ele certamente, você que está assistindo, certamente já entrou em contato com inovações que iniciaram junto ao Demétrio e ao seu time. Então, sem perder tempo aqui, olá, boa noite, Demétrio, bem-vindo. Boa noite, galera. Super bacana estar aqui com vocês, falando de inovação e futuro, que é algo que eu estudo há mais ou menos 15 anos, e poder trazer um pedaço do quebra-cabeça que a gente está passando aqui nesse movimento colaborativo vai ser de extrema importância aqui para todos que estão enxergando, que estão assistindo nossa aula. Eu queria falar um pouco, o que eu vou falar é um mix do que está acontecendo de futuro, com um radar aqui do varejo, olhando para novos negócios. O que eu vou falar para vocês não é preso em nenhuma das escolas específicas que eu atuei, ou que eu participei, como Singularity, MIT, Harvard, ou Disney Institute. É um mix de tudo isso com o olhar desse novo futuro que está chegando. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Tá ok? Sim, a gente vê. Tela cheia. Maravilha. O futuro já chegou, gente. Não dá para ficar dormindo no ponto mais. A gente tem que acordar e olhar os comportamentos que estão mudando. Nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa vida. Momento assim só aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que nós ficamos dentro de um momento mental, de isolamento, de falsas esperanças e de mudanças de algoritmos de futuro. Tudo que nós planejávamos até 2 meses atrás já mudou. E tudo que nós estamos planejando para uma semana daqui para frente, a gente não sabe se vai concretizar realmente, né?
Bom, é um momento em que toda inovação ela tem que estar linkada com mudança comportamental. No final do dia, inovação é o quê? É aquilo que faz uma mudança no nosso comportamento. Se a gente ficar um pouco perdido nesse algoritmo, é só a gente prestar atenção. Tem algum elemento digital que acelerou ou mudou a nossa vida. O aplicativo que você sabe a hora que o ônibus vai passar, ele sim é um elemento inovador, porque ele faz com que o usuário consiga ficar 5 minutos mais na cama. Isso mudou uma cadeia, mudou a sua cadeia de valor. Se a gente colocar esse paralelo em várias ou em outros segmentos da indústria, a gente consegue entender o que é inovação exatamente e não mais um complemento de algo existente, né? O meu papel como futurista é realmente pegar o futuro, olhar lá na frente um pouco, uns 10, 15 anos, trazer para o presente, transformar numa prova de conceito ou num teste de comportamento. Eu olho também alguns comportamentos, misturo isso e vejo um novo negócio ou um novo produto. Então, é muito interessante quando você começa a fazer o seguinte, fazer exercícios, né, de futuro. Quando era criança, eu assistia o desenho dos Jetsons e me encantava muito alguns elementos de futuro realmente, né? Então, quando a gente via aquele fogão que a esposa só apertava um botão e saía a comida, isso é o delivery hoje, né? Quando você assistia ao filme Star Trek que tinha a desmaterialização e a materialização do outro lado, a gente tem a telepresença hoje, né? Então, a gente começa, a gente tem um futuro meio romanceado na nossa cabeça, né? Então, é muito importante o papel do futurista, o quê? Olhar as tendências e começar a empurrar o futuro para frente, né? Então, assim, é nítido e fica claro e se comprovando a cada momento que passa que a inovação é mudança de comportamento, o comportamento é que empurra todo esse novo momento que nós estamos vivendo, né? É muito interessante quando você olha comportamentos. Eu gosto muito dessa foto. Essa é uma foto tirada num shopping em São Paulo. Eu fui criança nos anos 80 e eu vivenciei exatamente o inverso desse comportamento, né? Então, cachorro no carrinho de bebê e criança na coleira é algo num comportamento que já está aceitável. Para a gente está tudo ok, né? Então, esse tipo de comportamento sutil vem mudando com uma velocidade, com muito impacto. Então, isso tem uma mudança no nosso negócio, na nossa vida. Quem dirá esse tipo agora de novo comportamento, né? Nós acabamos de passar por uma loucura de consumo em função de falta de informação, ao mesmo tempo que foi criado agora um novo negócio, novos momentos, a indústria, oportunidades de grandes varejistas, de pequenos negócios, começar a olhar para um outro, né, para um outro segmento de cuidado, para um outro lado, né? Então, nós estamos vivendo um momento que eu indico para cada um de nós criar uma mentalização, estar sentado numa cadeira de cinema vendo um filme muito rico passar, tá? E dentro desse filme, começar a entender quais são os elementos, né, que eu consigo puxar mais um step, né? Então, eu gosto muito desse slide, porque ele apresenta uma metodologia de inovação. Então, a partir de uma necessidade ou um problema, quando você coloca pessoas no centro, você entende que tem tecnologia que consegue viabilizar aquilo, você começa a olhar uma tendência de negócio, alguma coisa parecida com um grupo de pessoas falando sobre aquilo, poxa, será que não pode ser um novo negócio, um novo produto, um novo comportamento? Um grande exemplo disso, para a gente ser bastante prático, é o Uber, né? O Uber, ele começou a partir do princípio de uma necessidade. Eu, Demétrio, na real, não tenho carro. Mas o meu irmão adora carro, tem 4 carros e gostaria de rentabilizar alguns deles. Então, eu começo a entender que tem necessidade de pessoas versus a tendências de cidades expurgando carros, né? Eu começando a usar o transporte coletivo, as cidades, né, começando a entender que o transporte individual ele começa a ter uma tendência. Aí você vê que tem uma tecnologia que é o mobile que junta o cara que quer pegar o carro, o cara que quer rentabilizar, e aí vira um negócio explosivo, exponencial, né? Então, assim, é olhar a necessidade, olhar o problema, né? E aí resolver de uma vez. Então, por que a gente tem aquele super axé feliz com startup? Porque startup resolve um problema.
Geralmente, a startup entrega um produto e aquele produto ela resolve de uma maneira bacana, né? Então, isso é para a gente falar um pouco de exponencialidade. E nessas minhas andanças, nos meus radares, o que eu consegui notar desde dezembro, quando começou a onda do Covid no mundo, até exatamente ontem, né? Esse material é muito vivo que eu vou apresentar para vocês. Fica muito, muito claro que marcas elas vão ter que estar baseadas em algumas estratégias que elas nunca tiveram contato antes, como um pilar para ajudar o seu cliente, o seu usuário, para tranquilizar e para conectar. A marca ela vai deixar de ser um item exclusivamente para a venda, ela vai deixar de ser uma prateleira, ela vai começar a ser um órgão público, um organismo que vai ajudar uma sociedade. E aí, nesse radar todo, o que eu quero apresentar para vocês é que alguns cases muito interessantes aí desse nosso passado recente e já dando uma projetada para um futuro muito próximo, né? Então, as marcas que começam a ter cuidado com grupos, né? Elas começam a deixar resíduo social muito forte, agora e com certeza depois, né? Então, assim, case da CVS e do Walmart liberando estacionamento para residência de desabrigados ou para drive-thru de testes. Então, marcas começam a ter um propósito, né? Elas começam a participar da vida desse grupo de risco, né? Aí você vê, em alguns casos, na Inglaterra, rede varejistas abrindo lojas 1 hora mais cedo para quem tem 60 a mais grupos de risco. Tá? Então, logo depois que a loja foi higienizada, eles entregam uma máscara e o usuário e o consumidor 60 a mais entra na loja, né? Cada vez mais a gente começa a entender que as startups que têm um fim social estão começando a ficar muito mais alavancadas dentro dessa nossa questão de Covid. Opa, voltei. As startups de saúde, né? A gente começa a ver prioridades em alguns grupos de clientes, né? Por exemplo, alguns grupos de varejistas estão priorizando a entrega para pessoas que têm 60 a mais e dando frete grátis, né? Então, você começa a ver no final do dia que filantropia não é tudo, né? É claro, a ajuda social do investimento filantrópico é muito bem-vindo, mas a marca ela é lembrada quando ela atua no micro social, né? Quando ela impacta no meu bairro, né? Então, é muito interessante esse tipo de ação. Outra coisa muito, muito bacana são as ofertas com significados, né? A rede varejista dando 50% de desconto em produto que aumenta a imunidade. Então, suco verde, em todos esses produtos relacionados com saúde, né? E aí, alguns cases muito interessantes. Uma empresa de storage nos Estados Unidos, a U-Haul, o que ela fez? Ela percebeu uma oportunidade entre os alunos universitários que moravam fora das suas cidades, que tinham que sair dos campos universitários. E onde que iam colocar os seus pertences? Ela liberou gratuitamente, né, pelo tempo do nosso afastamento, né, por esse tempo, o storage gratuito. Né? Aí a Bluestone Lane, que é uma empresa, é uma empresa de café menor, regional também americana, ela começou a produzir bebidas que melhorassem a saúde dos consumidores. Então, colocando alimentos que aumentassem a imunidade. E aí, uma grande força, isso dos varejistas, aí para ajudar o pequeno agricultor em comprar produtos locais, né? Então, a gente começa a olhar para esse lugar, né? O mercado começa a dar mão para todo mundo para segurar as questões aí desse momento. Uma outra questão muito interessante é a conexão com grupos, né? Hoje não existe mais a vitrine, o outdoor, eu não tenho mais uma comunicação visual muito violenta, né? Hoje eu tenho que entrar na vida das pessoas de uma maneira muito sutil, né? Aí, hoje o mercado se pergunta muito o que vai acontecer com o coworking, né? Hoje que nós já sabemos que o home office, né, que era uma ferramenta tão debatida socialmente, hoje funciona e o mundo está continuando de home office, né? Então, o que vai acontecer com os coworkings, né? E agora, né, que as marcas perceberam que lugares para trabalhar é uma sensação. Será que a gente vai ter o boom
né, do coworking, como a Tokstok começou recentemente, né, dentro de varejistas, a esses novos modelos de delivery, né? A gente começa a ver delivery para tudo, né? Lojas autônomas 24 horas para suportar Opa, voltei errado, desculpa. Para suportar essa demanda de 24 horas, né? Até meio de pagamento para não bancarizado hoje já existe no modelo delivery, né? Pagamento contactless. Nesse momento que quando a gente vai dentro de um caixa retirar um dinheiro e volta e quer tomar um banho e lavar o cartão de crédito, gente, tudo que é pagamento contactless é a ponta do iceberg. Eu acredito até no renascimento do natimorto cartão contactless, né? Que era um cartão caro que não teve muita pegada no nosso mercado, porque já veio o pagamento via Apple Pay, Samsung Pay. Eu acredito na exponencialização desse tipo de pagamento. A gente não vai mais querer ter esse contato, né? Simples um exemplo de agora. Você vai você vai comprar numa rede varejista, tem um acrílico na sua frente, né? Então, esse contato. E aí o assistente de voz, que já vinha numa exponencialidade, agora começa a estourar a boca do balão aí, com certeza. A Alexa, vale lembrar, foi o item mais vendido pela Amazon na última Black Friday. Então, é um produto que tem para todos os gostos, de todos os preços, e a gente não vai mais querer encostar nos lugares, né? Então, cada vez mais solicitando criação de lista de compras em assistente virtual e até no final do dia comprando por ele sim. Tá? A Amazon tem um case muito bacana de uma compra preditiva, em que você deixa essa funcionalidade habilitada e você está com um grupo de amigos falando sobre um novo livro do Basquiat ou sobre David Bowie. Dali 2 dias chega esse produto na sua casa. Se você gostar, ok, fica debitado o seu cartão de crédito. Se você não gostar, faz uma devolução gratuita e aquilo é estornado. Então, assim, a gente começa a perceber o uso dessas automatizações que a gente tinha um pouco de medo, mas agora vai ser update or die. Outra questão muito forte são as assinaturas de contrato. Aquele mercado, aquela indústria, desculpa, que tinha alguma resistência em assinar digitalmente contratos, agora percebeu que é um acelerador para os negócios acontecerem, gente. Assinatura de contrato você consegue fazer digitalmente. Então, assim, agora imagina, hoje, trâmite de papel rodando pelo Brasil de um contrato acabou. Nós temos que assumir que a assinatura digital é um acelerador de negócio. Outra questão muito interessante que já vinha exponencializando lá atrás, que agora eu acredito que vai ser uma grande corrente, vão ser as cloud kitchens. O que é cloud kitchen, né? Aí tem vários adjetivos, as cozinhas fantasmas. Por exemplo, com esse boom do delivery, né? Essa nossa ausência de ir fisicamente em restaurantes, por exemplo, eu não tenho aqui no meu bairro um restaurante Galetos. Só que ele tem um restaurante de porta fechada. São várias cozinhas em que cada pedaço cada cozinha atende um restaurante diferente, exclusivamente para delivery. Então, pode ser um galpão com 4 ou 5 cozinhas, que uma é uma cozinha de um restaurante indiano, outra é um restaurante francês, outro mexicano, e aí um outro de comida contemporânea, e o delivery vai atendendo todas para otimizar esse processo. Então, essa exponencialização está acontecendo na real também. E aí vale lembrar que saúde mental é algo que a gente tem que começar a falar sobre isso, né? Nós vemos o momento da loucura do papel higiênico, galera. É muito forte isso, né? Foi surreal, todo mundo comprando papel higiênico sem um fim específico, né? Então, assim, essa noção de realidade de consumo, a marca que começar a trabalhar essa compra honesta, a falar disso com realidade, a vender produtos de primeiríssima necessidade a preço quase de custo, aí que vai deixar essa resiliência social, sabe? Esse fragmento social que nós vamos lembrar depois que tudo isso acabar, né? Então, essa construção de marca, ela vem também de um novo comportamento, né? E aí você começa a perceber, não dá mais, com todo respeito pelas mídias clássicas, para você ativar um produto ou uma marca exclusivamente no Jornal Nacional ou no Fantástico, né?
Hoje, você consegue ver que você tem outras ferramentas de massificação, né? As lives ultra popularizadas. Hoje, um canal que atinge mais de 3 milhões de pessoas no impacto, né? Então, assim, essa construção de novo relacionamento, né? Então, eu vejo que o que está acontecendo agora são novos comportamentos de compra, o do it yourself, então o kit que você compra e vai montando em casa, a volta do quebra-cabeça de 50 mil peças que você monta ali com a sua família que está em isolamento, a medicina 2.0, gente, olha só o que aconteceu, né? Quanta negação de realidade nós vivenciamos, né? A medicina, a telemedicina no Brasil, ela só foi liberada pelo momento que nós tivemos em isolamento. Olha só, gente, quem tem algum amigo médico ou familiar já não ligou alguma vez? Putz, estou com dor de cabeça, você pode me aceitar alguma coisa? Isso é telemedicina na veia, gente. Então, olha só o que acontece. Uma onda nos Estados Unidos muito forte disso trouxe a criação de várias empresas de telemedicina, onde criaram os aparelhos que simulam em um único só aparelho que criança pode utilizar, um aparelho que mede pressão, vê se a pessoa está com febre, verifica se tem algum problema na garganta. Então, a gente começa a entender que o laboratório está chegando cada vez mais próximo de casa. Gente, saiu um estudo que nós vamos ter momentos de reclusão até 2022, né? Então, isso tem que ficar muito claro para a gente, né? E esses novos jeitos de vender, né? Olha só, nesse último mês de março, depois eu verifico aqui, passo, acho que a Nielsen passou, o indicador que os jogos digitais aumentaram 75%. Olha só um lugar de ação digital, né? Então, a gente começa a olhar outras questões dentro de casa, né? Na China, aumentou 75% das pessoas que cozinhavam em casa no momento de reclusão, né? O esporte 2.0. Quem faz esporte hoje faz em casa e faz com o instrutor via digital ou com o aplicativo que baixou, né? Então, a gente começa essas mudanças de comportamento, esses cheiros de futuro que estão aqui, ó, para a gente. Então, que a gente tem que começar a entender. Então, a marca ela tem que ter o quê? São aqueles 3 pilares que eu falei lá no começo: ajudar, tranquilizar e conectar. Dentro desse papel. E aí, hoje, numa função mesmo de conectar, trazendo informação, né, sobre o Covid, sobre as oportunidades, né? Bom, gente, fiz essa pincelada rápida aí de uns 10 minutinhos para a gente falar sobre esse futuro super próximo que está aí com a gente. Esse futuro que chegou, né? Demetrio, fantástico a tua exposição. A gente está aqui com a cabeça fritando, na verdade. Tenho certeza que quem está assistindo a gente também está fritando. Eu já vou mandar a primeira pergunta. Muitas das pessoas que assistem a gente aqui são pequenos negócios. Na verdade, a grande maioria dos negócios brasileiros são pequenos negócios. E o pequeno negócio, na minha opinião, ele tem uma vantagem frente às grandes corporações, né? Você hoje é um executivo de uma grande corporação aqui brasileira, uma das maiores marcas do Brasil. O pequeno negócio ele tem uma vantagem que é poder fazer realmente uma virada muito rápida, fazer adaptações mais rápidas, né? Eu queria o teu olhar sobre oportunidades para o pequeno negócio frente aos grandes. Tá, cara. Eu acho que a oportunidade de se amplificar nas redes sociais, sabe? A não ter o medo de entrar no iFood da vida. Eu acho que assim tem que perder os preconceitos. Olhar dentro do seu corpo. Pô, se você é um cara que tem se você tem uma empresa fabril, poxa, pega a onda da máscara, sabe? Se você tem uma empresa de customização, pô, vai rolar essa coisa customizada, sabe? Eu acho que é perder preconceito. A gente tem um modelo mental de falar não e se recusar, né? E a partir de agora, o cliente, o consumidor, ele vai querer
ter uma diversão, sabe? Eu sempre, agora vem muito forte o momento que eu passei internado na Disney fazendo um curso de inovação, em que a grande receita do bolo dos caras para inovar era o seguinte mote: nós precisamos trazer a mesma experiência do frio na barriga que o cara que paga um ticket alto para entrar numa montanha-russa, ele sai tão feliz que ele acaba comprando ursinho na saída. Então, a gente vai viver um momento de ter que usar máscara, a gente vai sair de máscara, tá todo mundo carente, vai querer socializar, comprar. Então, eu acho que a gente vai ser, quanto mais esse sentimento Disney tiver, eu acho mais rentabilização vai rolar. Massa, massa. Meus colegas. O Demétrio, você falou das cozinhas ocultas aí, que um dos termos que eu não conheci o termo que você utilizou, eu conheço o Dark Kitchen, e que é a mesma coisa que você explicou. E eu li hoje, numa newsletter que eu assino, um modelo que o Whole Foods está utilizando, ou começou a utilizar, que é o Dark Store, né? Quer dizer, lojas que fecham para o público, mas atendem só no online. Bom, você faz parte, a Riachuelo faz parte desse segmento do varejo que está em quarentena, lojas fechadas. Vocês estão discutindo outros papéis para as lojas físicas nesse momento? Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas, professor, o maior embate nessa história é a segurança dos funcionários, né? Então, assim, recentemente saiu uma foto das lojas pernambucanas que colocou um ATM para fora, né? Para fazer os pagamentos, né? Eu acho que, assim, todo movimento paralelo nesse lugar, preservando a saúde, é louvável. Estamos pensando, justamente porque o Dia das Mães está aqui do lado, né? Então, a princípio, é usar toda a ferramenta digital possível, mas pensar, sim, num movimento aí estratégico de usar a loja como um mini CD. Isso já vem acontecendo, né, como prova de conceito, né? Eu acredito que esse é um grande conceito que pode se provar agora, né? A Amazon tem uma prova de conceito no Vale do Silício, em que, olha só que interessante, ela utiliza garagens e casas das pessoas que se disponibilizam para ter estoques de best-sellers, de produtos mais vendidos. E aí ela faz uma conexão, ela cadastra pessoas em volta das pessoas que liberaram esse container, vamos chamar dessa forma, para guardar esse estoque, né, esse mini CD, então, para fazer o delivery. Então, por exemplo, eu estou na minha casa e tem um mini CD do outro lado do bairro, e tem uma pessoa que está cadastrada, eu faço a compra e escolho esse frete em 30 minutos. Então, ao invés de pegar num CD central, pega num CD pequeno que está do lado da minha casa, vem uma pessoa de bicicleta. É quase como se fosse um James de um mini CD, né? O James é o delivery do Pão de Açúcar ali para pequenas compras, né? Então, eu acho sim que é uma oportunidade, não só nossa, mas como conceito dessa aprovação desse mini CD. Aí, em paralelo a isso, é uma ação que vai acontecer agora no segundo semestre, é a unificação de todos os estoques, né? Então, numa compra online, o consumidor vai poder escolher retirar na loja. Então, isso pode ser pode já ser uma prova de conceito desse Omni Store aí que a gente vai colocar em prod aí no segundo semestre. E esse retirar na loja, com a loja fechada, tem também aquele modelo que lá fora eles chamam de curbside ou a entrega na calçada, né? A loja fechada, funcionário entregando na porta. Você vê isso como viável em algumas lojas também? Não? Olha, eu acredito que em grandes lojas, tá? Eu acredito em loja de rua, óbvio, loja né? De rua, Shopping né? Fechado. Acredito sim, mas a gente bate mais uma vez na questão da segurança, tá? Legal. Isso é algo que é inegociável, tá? Porque são opções que o varejista independente pode utilizar, né? Ele pode transformar a loja dele num mini CD e fazer essa loja oculta, essa dark store, e também pode trabalhar de portas fechadas, porém entregando na calçada. Exato, exato. Eu vejo muito forte, eu andei de carro pelo meu bairro aqui
no sábado antes da Páscoa, e eu vi muito forte o pequeno varejista de comércio alimentício e de chocolate, principalmente, com a porta fechada e só fazendo delivery. Só fazendo delivery. Então, assim, é uma tendência. E isso, cara, vai se comprovar. É aquela coisa da assinatura digital, do home office, é o CD, o CD descentralizado. E eu acho que é uma grande oportunidade de negócio também, como um novo negócio, sabe? Também. É isso mesmo. Demétrio, eu tenho aqui algumas perguntas, mas tem uma frase na sua apresentação inicial que me chamou bastante atenção, que é: inovação é toda mudança comportamental que otimiza um ecossistema, processo ou rotina. Você que está hoje numa rede nacional, mas que tem esse olhar também futurista, né, e tem acesso com certeza a muitas outras lideranças, a muitos tomadores de decisão, como é que você poderia nos orientar nesse momento com relação à inovação, né? Uma vez que ela está ligada justamente a essas questões comportamentais de um ecossistema, de um processo, de uma rotina. Por onde começar com a inovação nos nossos negócios? Quais são as dicas? O que fazer? O que não fazer? O que é prioridade agora? O que não é prioridade agora? O que você diz para nós nesse sentido? Primeiro passo é escutar o seu cliente, o seu consumidor. Não dá para ser um biguista e achar alguma coisa, tá? Um grande exemplo disso é a BlackBerry, né? A BlackBerry era a sensação do momento, né? Antes do iPhone 1. E logo no lançamento do iPhone 1 ela ficou desesperada, mas estava convicta que tinha um produto de perenidade, né? De várias séries, né? E aí o que aconteceu? Eles fizeram uma pesquisa interna, tentando entender só com o cliente BlackBerry por que ele poderia migrar para um aparelho com uma tela touch, né? E esse público, só esse público especificamente, ele falou o seguinte: olha, eu não vou trocar o meu BlackBerry para um iPhone porque o iPhone ele engordura a tela, né? Só que, gente, hoje todo mundo tem um iPhone, tá com a tela engordurada, a gente limpa na roupa e segue o baile, né? Então, assim, uma grande lição disso, a gente tem que escutar o nosso ambiente, né? Eu acho que a escuta é muito válida, padrões de comportamento, tentar entender o que está acontecendo. Então, para a gente ficou muito forte, olhando esse momento aí como Riachuelo, a marca tem que ter um propósito, né? Ela tem que ter uma entrega não só de um produto que esteja com o licenciado da onda do momento, mas com um produto que esteja linkado com sustentabilidade, que tem alguma questão com alguma startup envolvida. Então, é esse olhar. Bom, eu sou muito fã de olhar startups, eu tenho ficado próximo de startups com viés de varejo, com viés de negócio, com fintechs. Eu acho que é interessante, porque a gente começa a entender que existem soluções para o pequeno, para o médio, que são de extrema qualidade, entendeu? Então, assim, eu acho que é um ecossistema bacana de ser consumido, principalmente agora, tá? Nesse momento. Então, eu acho que a estratégia tem que passar por esse momento, sabe? De você fazer conexões. Nós queimamos muitas pontes, né? Agora a gente vai entrar nesse novo normal. Eu acho que esse novo normal, ele vai ser criado em conexões, em pontes, né? Um exemplo disso, né? O Carrefour vai receber fatura da Marisa, da Riachuelo, da C&A e da Renner, se não me engano. Estou falando uma mais ou uma menos aqui. Então, você começa a perceber que todo mundo, né, começando a criar uma rede, né? Então, por isso que eu falo, essa dica, não tenha preconceito. Eu acho que esse não é o momento de ter preconceito, sabe? Se você sempre teve vontade de ter uma impressora 3D no seu negócio, mas você sempre teve medo, eu acho que é o momento de variar, porque a volta vai ter um mood nesse lugar, sabe? E aí também falando um pouco da Riachuelo em si, da sua atuação aí enquanto head de inovação, a gente também quer entender um pouco sobre quais são as premissas que vocês estão usando nesse momento para se reinventar, para trazer novas propostas. A gente está acompanhando aí as lives ultra popularizadas realmente, né? Temos visto a participação da marca nesse cenário e a gente quer entender um pouco como que tem sido
esse pensamento? Qual é a perspectiva que vocês têm desse mercado? O que isso traz de retorno para a marca? Né? Entender essa linha de raciocínio para a tomada de decisão. Tá. Nós estamos vivendo um momento diferente, né? Existe um plano, né? Para vocês terem aí o nosso para o ano que vem, né? Isso o próprio Flávio Rocha já falou, já deu um statement, né? Todo o plano de marketing construído, nós estávamos ativando uma nova campanha, foi paralisado. Para entender o que a gente tinha que entregar para a sociedade e o que poderia depois, né, levar algo, né, para o nosso ponto final, que é ali a exposição de produtos e mostrar o nosso portfólio que foi criado ali, né? Então, nesse momento foi intensificado comitês de urgência, um comitê de futuro existe hoje que reúne a área de inovação, a área de estilo e a área de pesquisa de tendências. Então, esse grupo se reúne toda semana para olhar o que vai acontecer, de todos os tipos de questões, quanto a comportamento, quanto a entrega de conteúdo, quanto a produto. Então, assim, fica claro que, gente, vamos consumir máscara. Máscara vai ser item underwear, né? Agora, tipo, no esquema, né? Showwear, né? Vamos chamar assim agora. Então, isso a gente vai começar a colocar em prática dentro da cabeça do nosso consumidor. Então, a gente tem um consumidor geek muito forte, muito fiel, né? Então, olhar para esse cara também na comunicação. Então, para a gente começar, assim, questões práticas. Nós criamos uma página no nosso site para cadastro de startups, estamos apoiando as startups. Nós criamos uma outra landing page explicando sobre o Covid. Nós não demitimos ninguém, nós colocamos a nossa fábrica fazendo roupas para doentes e máscaras. Fizemos algumas ações aí com pequenas comunidades. Tem ideias aí de trabalhar com pequenos varejistas dentro da nossa loja, mas isso é muito incipiente. Usar todos os tipos de ferramentas digitais no nosso site. Começar assim, vender produtos que a gente não tinha também tanto, né, interação como um kit Covid, né? Álcool gel, luva, né? É um novo momento, gente, assim, é aquilo que eu falei para vocês. E aí a entrada na live foi um pensamento super assertivo, porque você começa a um momento hoje de entender o produto daquele momento, é um novo comportamento. E disso, e o nosso planejamento para frente já... Nós perdemos o Dia das Mães, e aí o que aconteceu? Um novo momento, né? O nosso Dia das Mães era outside, né? A gente ia festejar com a mãe no restaurante, no parque. Agora é dentro de casa. Será que eu vou encontrar minha mãe? Então, é aquela coisa do delivery sentimental. A gente começa a entender como que é essa nova entrega, né? De uma data que é o segundo Natal para grandes empresas, né? Para a maior parte das empresas. Posso fazer uma pergunta, Gino? Deve. Demétrio, trazendo um pouquinho mais para a área de vendas, assim, eu queria que você, se você puder compartilhar um pouco de como tem performado o e-commerce de vocês. Eu entendi que, até olhando a exposição dos produtos de vocês estão colocando mais força em produtos para casa e um pouco menos para moda, por razões de comportamento mesmo, né? Se teve comportamento de um público que não comprava, hoje compra, ou vice-versa. Conta um pouco dessa única forma de venda que vocês estão tendo hoje. É aquela coisa, né? Às vezes o momento leva a gente para um outro lugar, né? Aquela figurinha, o que trouxe a transformação digital para minha empresa, né? Meu CEO, o budget ou o Covid, né? O Covid. Então, você começa a perceber que tem muito, né, muito oceano azul ainda, quando a gente fala do e-commerce e do app, né? Foi um momento interessante, porque o nosso app é relativamente jovem,
nós sentimos, olha só que engraçado, nós ativamos a marca Pet, e então o que bomba agora é a marca Pet, produtos de ginástica, produtos de casa e roupas da parte, né, de cima, então blusas, então por causa do home office. Então você começa a perceber o comportamento nítido, né? A nossa venda hoje é exclusiva pelos canais digitais, né? Existe possivelmente uma vontade de olhar para outros canais, como aquela bolsa que chega em casa, ter um relacionamento mais próximo com o nosso consumidor. Então, assim, está performando muito bem, é óbvio, a gente tem um consumidor aí fiel, feminino e geek. Então, a gente começa a perceber que os produtos de casa também começam a ter grande relevância, mas uma grande surpresa, né, positiva para a gente foram os produtos de fitness, né, que agora com o Esporte 2.0 está todo mundo resolvendo malhar em casa, né? E aí, mais do que nunca, esse olhar muito atento ao movimento dos últimos dias, né? Eu queria só registrar aqui essa inteligência que todo negócio tem que ter de entender o comportamento mais imediato, né? Porque aqueles históricos de venda que a gente utilizava de 12 meses, de 24 meses, perderam o sentido nos últimos dias, né? E aí, já que a gente está trazendo esse olhar varejista, o que você acha que não mudou no varejo? Quer dizer, a gente foi lá, olhou para o futuro, voltou, a gente pensou em muitas possibilidades e mudanças. Na sua opinião, o que continua valendo no varejo? Eu acho que uma resposta já deu, que é ouvir o cliente, né? Mas o que mais você acha que não muda no varejo? Cara, eu acho que não pode perder o foco na força de venda. Tá? Eu acho que esse como a gente pensa, né, no cliente no centro, tem a nossa força de venda no centro, né? Então, é aquela coisa, cara, não deixar de tentar testar outros canais, né? Eu acho que a Riachuelo já vinha numa tônica de testar novos, né, formatos de venda, e isso vai simplificar cada vez mais esse ano, mas ficou muito claro para a gente que é algo que a gente vai ter que ganhar muito mais velocidade, porque, putz, eu não posso mais vender só no físico, ou só no digital, ou só ter uma força no Instagram e não ter uma outra força numa rede, ou eu tenho que perseguir, sabe? Isso, cara, ter presença é muito importante. Fica cada vez mais claro para a gente que quando fragmenta, quando você fecha a loja, né, a sua maior comunicação, que é o toque, né, que é o olhar do atendente, da força do cara que vem lá te mostra um produto e tudo mais, aquilo acabou, né? Então, é o olhar de como você fazer essa mesma entrega, né? Eu vou repetir, né? Como que você repete a mesma sensação da montanha-russa e entrega o ursinho no final para comprar, né? Esse olhar do instigado, porque eu vivo numa empresa instigada, incomodada, que não pode parar, cara. Então, assim, é o acúmulo de escutar o que o cliente está pensando, olhando, assim, o curto prazo agora, não dá mais para criar tendência para daqui 2, 3 anos. São tendências que você modula daqui 5, 6 meses no máximo, e aquilo vai sendo refaturado. Mas o incômodo tem que fazer parte do pequeno, médio, grande negócio, senão não dá o próximo step, você não testa, você não se arrisca. É claro, momento de pouco movimento para investimento, mas eu acho que existem plataformas que dá para se conectar. Olha lá, a gente falando de criação de pontes lá atrás, sabe? Que alavanca um processo que você pode estar travado, sacou? O Demétrio, em momentos de mudanças radicais assim, há um fenômeno econômico que é a concentração de renda, não é? Então, isso acontece com mudança de patamar tecnológico, e agora tem uma mudança mais profunda, mais radical, que está mexendo com todas as áreas da sociedade, e o pequeno, mais uma vez, fica fragilizado. Então, uma empresa como a Riachuelo, né? Ela tem uma influência maior no ecossistema. Então, quando você puxa uma startup, né, você está abrindo uma janela de oportunidades para uma empresa dessa. Agora, o varejista que está lá na rua,
de comércio tem uma loja só, você não precisa afirmar, enfim, mas ele vai poder, em algum momento, plugar o seu sistema numa empresa como a Riachuelo, como a gente está vendo acontecer na China, ou você acha que isso ainda está distante e quem vai fazer esse papel é uma empresa de tecnologia, uma Amazon, Google, etc.? Professor, é uma questão de sobrevivência. A gente está vivendo um momento plataforma, né? Hoje, as grandes hubs que não de venda que não se transformarem no marketplace vão perder grande parte do seu público, né? Mesmo aquele fiel da marca. Isso é um caminho natural, tá? Eu não posso te precisar em quanto tempo isso vai acontecer, mas existe uma preocupação nesse sentido, uma necessidade como negócio, tá? E é algo que está na estratégia, de uma maneira muito clara e forte. Muito bom, Fernanda. Excelente. Professor Fernanda, mais alguma dúvida? Leandro, mais alguma dúvida? Fernanda, está fechada, Fernanda? Não, estou dizendo que agora, né, já estamos finalizando aqui o nosso tempo. Eu gostaria de pedir para o Demétrio deixar, então, uma mensagem, um recado. O que você diz agora para nós, brasileiros, nesse momento? Qual é a sua mensagem nessa data de hoje, dia 15 de abril de 2020? Tá, gente, eu acho que assim, é sempre um futuro otimista. A gente está no momento de criação de pontes, você declarar a sua incompetência, né? Incompetência no sentido, não sou bom em administrar redes sociais, vou delegar. Então, acho que é um momento de não ter a negação de realidade no negócio, de usar ferramentas, de arriscar, né? Você só consegue melhorar qualquer estágio da sua empresa se você arriscar ali, né? Então, perder preconceitos e se informar muito no que está acontecendo com o seu público, sabe? Qualquer ferramenta é válida. O importante, eu acho que é escutar, sabe? Desde um questionário que você coloca na sua loja, num grande evento, numa sala de espelhos. Eu acho que o importante é você estar próximo do seu consumidor para você não começar a dar tiro muito para outros lados que você não vai conseguir trazer ali a entrega de valor, né? Porque hoje, no final do dia, o que o cliente quer? Ele quer valor com experiência, né? Então, você só consegue trazer isso se você arriscar, né? Tanto na forma como você atende, quanto como você entrega um produto. Então, eu penso muito isso quando eu penso na nossa loja do Morumbi, né? Que é uma loja que ela vende produtos baseados na experiência, né? É uma loja com vários assets digitais, como espelho digital, com hologramas. Então, assim, esse o movimento, sabe? É começar a testar essas novas formas. Então, o que eu acho que a gente vai sair dessa de uma maneira diferente, com esse novo moderno, com esse novo normal, claro, com as marcas olhando cada vez mais para o pequeno negócio e com a entrega de valor que ela traz, não só como produto, mas como presença também, que é isso que vai engajar a nossa ida até um estabelecimento comercial. Porque a gente vai começar a se perguntar cada vez mais se esses statements que a gente vive hoje vão continuar. Porque será que eu vou continuar pagando R$1.000 no ingresso, né, ou R$50 no hambúrguer? A gente vai entrar nesses labirintos, porque a gente está preso, a gente está num confinamento, né? Então a gente começa a medir novos padrões, né? Será que vale a pena uma empresa ter 5 andares de um prédio luxuoso, sabendo que eu posso trabalhar em casa? Então a gente vai começar a entrar comportamentalmente em várias questões, né? Então acho que essa é a grande tônica que eu deixo, sabe? Bem abrir picada com o braço mesmo, sabe? Ir atrás de novas soluções de maneira bem aberta, sem preconceito. Muito bom. A gente agradece a sua presença, o seu tempo, sua dedicação, sua entrega. Assim como você, nós também estamos entregando aqui o que a gente tem de melhor. Levando não apenas respostas, mas levando boas perguntas, né? Nesse momento que boas perguntas fazem a diferença. Demétrio, obrigado mesmo.
por compartilhar sua visão, seu conhecimento, suas provocações. Meus colegas Leandro, professor Pastore, Fernanda, obrigado. A gente encerra aqui mais uma aula. A gente vai deixar aqui embaixo os links, tanto do material de apoio, esse material aqui que o Demetrio compartilhou com a gente, para você baixar e rever alguns tópicos, alguns insights que ele trouxe, e também deixar as redes sociais aqui do Demetrio para você seguir e acompanhar o trabalho dele, as provocações e o que ele compartilha todos os dias. Obrigado e boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Compartilhe o movimento. Até mais. É isso aí, compartilhe. Obrigada, Demetrio. Amigos, com parceiros de negócio, envie esse vídeo, ajude a gente a espalhar essa mensagem positiva e essa visão positiva de futuro que o Demetrio e todos nós temos aqui. Forte abraço.